Livro do Céu, número 1, parte 19. A vítima começa a exercer seu ofício participando das dores de Jesus. Alguns dias depois aconteceu de novo de Luísa perder seus sentidos. Então viu o Senhor todo ensanguentado e diz para mim: Veja o que fazem comigo nestes tempos tristes. Seu orgulho é tão grande que infestou todo o ar. Calem os pobres, eles não têm olhos para a verdade de suas ações, porque são ofuscados pelo pecado do orgulho e acompanhados de outros vícios, e tirou a coroa da sua cabeça e estava perfurada por aqueles espinhos, e aproximou-se de mim e perguntou se eu aceitava. Me senti tão irritada pelo seu sofrimento e ofensas e disse-lhe: Senhor, faça-me o que você quiser. Então ele colocou a coroa na minha cabeça e sumiu. Quando acordei, pensa a dor que senti. Não podia mexer a cabeça, tudo doía. Sentia cada espinho entrando, penetrando na minha boca, ouvido, pescoço, mas, mas não podia abrir a boca de tanta dor. Não conseguia abrir a boca para conseguir comer. Isso demorou vários dias e a família notou que não estava comendo, e eles atribuíram tudo por capricho e ficaram irritados. Queria se ressentir disso. E eu quis me ressentir disso, pois não era verdade. Mas o Senhor não queria esse ressentimento para mim, pois não me dava graças. Livro do Céu, número 1, parte 19. A vítima começa a exercer seu ofício participando das dores de Jesus, coroada de espinhos, para reparar pecados, uma espécie de orgulho. Começa a fome para Luísa. Alguns dias depois aconteceu de novo, de perder meus sentidos. Então vi o Senhor todo ensanguentado e disse para mim: Veja o que fazem comigo nesses tempos tristes. Seu orgulho é tão grande que infestou todo o ar. Calem os pobres, eles não têm olhos para a verdade de suas ações, porque são ofuscados pelo pecado do orgulho e acompanhado de outros vícios, e tirou a coroa toda da sua cabeça. Toda a sua cabeça estava perfurada por aqueles espinhos, e se aproximou de mim e perguntou se eu aceitava. Me senti muito irritada pelo sofrimento dele e pelas as ofensas que faziam a ele, e disse-lhe: Senhor, faça-me o que tu quiser. Então ele colocou a coroa na minha cabeça e sumiu. Quando acordei, pensa a dor que sentia, não podia me mexer a cabeça, tudo doía, sentia cada espinho entrando, penetrando na minha boca, no meu ouvido, no pescoço, mas não podia abrir a boca de tanta dor. Não conseguia abrir a boca para conseguir comer. Isso demorou vários dias e a família notou que não estava sem comer, que eu estava sem comer, e eles atribuíram tudo ao capricho e ficaram irritados. Queriam se
ficavam irritados comigo, e eu quis me ressentir disso, pois não era verdade. Mas me lembrei que o Senhor não queria esse ressentimento, pois isso me tirava as graças. Fiat. Li Livro do Céu, número 1, parte 20. Sofrimento da família. Luísa sentia horror só em pensar de ficar exposta para sua família e outras pessoas estranhas, e pedia a Jesus para ajudá-la a se esconder. Mas Jesus disse a ela que este seu sofrimento não era nada perante o que ele sofria pelas criaturas. Depois de um tempo, Luísa perde os sentidos e vê Jesus sofrendo, sendo espancado por seus inimigos, pisados por seus pés fédidos. E Luísa chora e diz como gostaria de ajudá-lo. Nesse instante, os inimigos enxergam ela e vêm para a tua direção e a esbofeteiam, puxam teus cabelos, batem-lhes. Então, depois disso que eles vão embora, Jesus diz a ela: está vendo isto que te fizeram? Não foi nada comparado com as ofensas que me fazem continuamente. Tão grande a cegueira deles, as coisas mais sagradas que fiz por eles foram julgadas ruins a ponto de dizer que eu era o próprio demônio. Me olhavam com ódio e rispidez e várias vezes tentaram me matar. Então você não quer que eu a faça ser como eu, sofrer por parte das criaturas? Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade na minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações possam ser feitas diante dos vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Partilha Livro do Céu, volume 1, trecho 16, da serva de Deus, Luísa Picarreta. Luísa vence um julgamento terrível lutando contra os demônios. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu no meu interior? Tudo era horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes em mim, agora eu vi convertido em ódio atroz. Que pena que eu não podia mais amá-lo. Atormentou minha alma a pensar que aquele Senhor era quem havia sido tão bom para mim. Que a Luísa tinha sentido tanto amor, por Jesus, tinha sido tão feliz, e de repente ela estava se vendo compelida a odiar o próprio Jesus, a odiar o próprio Senhor. Aquilo, o sentimento que ela tinha de tanto bem que existia dentro dela, se transformou em ódio, De uma hora para outra ela começou a sentir esse mal, dentro dela, como se ela estivesse odiando Jesus, E que dor, agora me vê compelida a detestá-lo, a blasfemar como se ele fosse o inimigo mais cruel, sem poder olhá-lo em suas imagens, porque apenas olhando para elas, segurando as imagens nas mãos, beijando-as, elas vinham a ser para me causar um ímpeto de ódio e tanta força em pensar em destruí-las todas ou quebrá-las. E às vezes eu resistia tanto que a natureza tremia da cabeça aos pés.
Tanto era o ódio de Luísa, né? Tanto era o sentimento de desprezo que ela já estava sentindo, até pelas imagens, né, de Jesus, que ela sentia vontade de quebrá-las todas nas mãos, quando estavam nas mãos delas. Ó Deus, que castigo mais amargo! Acredito que se não houvesse mais penalidades no inferno, a dor de não poder amar a Deus seria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocou diante de mim as graças que o Senhor me deu, agora me deixando vê-las como elas era obra da minha imaginação. E, portanto, ele me incentivou a poder levar uma vida mais livre e confortável. E agora apresentando-a para mim como verdadeira e me censurando, dizendo: este é o bem que você queria? Essa é a recompensa. Essa é a recompensa. Ele deixou você em nossas mãos. Você é nossa, você é nossa. Pois tudo acabou e não há mais esperança. Então, Luísa, ela sendo humilhada, né, pelos demônios, pelo aquele sentimento que vinha no interior dela, falando, né, que Deus tinha deixado ele nas mãos deles, né, e que tinha abandonado ela, só fazendo ela sofrer, né, por achar, já estava começando a acreditar no inimigo, né. Então, é uma dor no coração da Luísa, né, e muitas vezes nós somos compelidos a pensar assim, né, de achar, quando na nossa cegueira, né, espiritual, de muitas vezes achar que o que nós estamos fazendo não está sendo, levamos à tentação de pensar que não está sendo de Deus mesmo, que é pura ilusão. Então, muitas vezes nós somos, né, levados a ter esses pensamentos e sentimentos, e nós temos que ficar atentos, né, pedir sempre a Deus os discernimentos. E por dentro me senti jogando impulsos de indignação contra o Senhor e de desespero, que várias vezes, tendo encontrado alguma imagem entre as mãos, tão grande foi a força do desdém que a quebrei. Mas enquanto eu fazia isso, chorei e beijei-a, mas não sei dizer como fui forçada a fazê-lo. Agora, quem pode dizer o tormento da minha alma? Os demônios estavam comemorando e rindo. Quem fez barulho de um ponto, quem de outro rugiu, que me ensurdeceu com gritos, dizendo: veja como você é nossa, não há nada mais a ser levado, não há nada mais a não ser levada para o inferno de corpo e alma. Então você verá o que faremos. Então, nossa, os demônios falavam para Luísa que ia levar ela para o inferno, né? Colocando terror para realmente ela ser provada muito forte na fé. Era uma prova, né? Ela estava passando. E às vezes eu me sentia sendo puxada, agora minhas roupas, agora a cadeira, onde eu estava ajoelhada, e eles mexiam tanto e gritavam que eu não podia rezar. E às vezes era tanto medo que, acreditando que tinha que me libertar, eu deitava na cama. Como esses acidentes aconteciam a maior parte da noite, mas mesmo lá eles me seguiram puxando meu travesseiro, cobertores. Agora, quem pode dizer o medo que eu senti? Não sabia onde estava, nem acima da terra, nem no inferno. Foi tanto medo que eles realmente me trouxeram de ir com eles para o inferno, que os olhos não podiam mais estar fechados para dormir. Eu era como alguém que estava presa a um inimigo cruel que jurou a qualquer custo que ele deve tirar a minha vida. E pensei que isso iria acontecer comigo quando fechei os olhos pela primeira vez. Então senti como se alguém colocasse algo dentro de mim, para que eu tivesse que mantê-lo aberto para ver quando eles deveriam me levar. Quem sabe como eu poderia me forçar e me opor ao que eles queriam fazer. Os inimigos aqui da Luísa
né? Fez ela pensar que iam matar ela de qualquer jeito e que iriam levar ela até para o inferno, né? E ela, de alguma forma, achava que tinha que se defender. E eles mesmos, né? A própria tentação fazia ela ficar com o olho aberto, na expectativa, sem paz, coitada. Né? E muitas vezes nós somos chamados, né, não é que é tentado, né? Que o Senhor permite a provação para nós, para nos provar até que ponto nós estamos nos entregando a Ele totalmente, até que ponto é o nosso sim, até que ponto é a nossa fé, que tamanho nós temos que dizer o nosso sim e somos provados, né? Então senti levantarem meu cabelo um por um suor frio que me penetrou nos ossos, e senti os nervos e os ossos sendo separados um por um, e eles estavam lutando juntos para me pôr medo, de modo que fui forçada a manter os olhos abertos para ver quando eles vinham. Quem sabe como eu poderia me forçar a me opor ao que eles queriam fazer. Outras vezes me sentia incitada a tais tentações de desespero e suicídio, que às vezes me encontravam perto do poço, ou até alguma faca me sentia puxando para dentro, ou mesmo pegando a faca e me matando. E era tanta força que eu tinha que fazer para escapar, que sentia dores da morte. Enquanto estava fugindo, senti-os vindo atrás de mim e me sugeri que para mim era inútil viver. Depois de ter cometido tantos pecados, Deus me abandonara, porque eu não tinha sido fiel e de fato vi que havia cometido tantas maldades que nenhuma alma do mundo havia cometido. Portanto, para mim não havia mais misericórdia pela qual esperar. Nas profundezas da minha alma me senti repetindo: como se pode viver como inimigo de alguém? Deus, você sabe o que é Deus, o que você tanto ofendeu, blasfemou e odiou? E nesta hora a Luísa já estava se achando condenada, ela mesma está sendo o juiz dela, né? O inimigo levou ela a se culpar tanto de achar que Deus já tinha abandonado, né? E que Deus tinha tanto feito por ela, e ela nessa hora já estava fazendo tudo, já tinha pecado o suficiente para não ter mais nem a misericórdia de Deus, que Deus já tinha abandonado ela. Aquele imenso Deus que a cercou em todos os lugares, e você, sob seus olhos, ousou ofendê-lo. Perdeu o Deus da sua alma. Quem lhe dará mais a paz? Quem a libertará de tantos inimigos? Foi uma dor que eu não fiz nada além de chorar. Às vezes eu costumava orar, e os demônios, para aumentar meu tormento, os sentia se apoderando de mim. E aqueles que me espancavam, aqueles que me cutucavam, aqueles que estavam sufocando a minha garganta, torturando a Luísa, né? Os tormentos que o inimigo davam a ela. Uma vez que lembro que, enquanto eu orava, senti meus pés se abrir, o chão e as chamas saírem, e eu estava afundando nelas. Tal era o susto e a dor que eu permaneci meio morta. E para voltar daquele estado, veio Jesus Cristo e Ele me devolveu. Ele me fez entender que não era verdade, que eu tinha vontade de ofendê-lo e que eu mesmo o conhecia. Uma tristeza muito amarga. Eu sentia que o diabo era mentiroso e que eu não deveria ouvi-lo, que por agora eu tinha que ter paciência para sofrer esses assédios e que então a paz deveria vir. Nesse meio tempo, quando cheguei aos extremos, e às vezes para me colocar em tormentos mais amargos, no ato desse conforto, a alma estava convencida, porque diante dessa luz é impossível para a alma não aprender a verdade. O diabo ainda estava me tentando a não ter comunhão e convencendo-me de que, depois de eu ter cometido tantos pecados, era uma ousadia ir para lá, e que se eu ousasse, Jesus Cristo não viria.
Mas o diabo me fornecia tantos tormentos que demonstrava que isso me daria a morte. Mas a obediência venceu. A verdade é que às vezes sofri punição mortal para que eu dificilmente pudesse me recuperar após a comunhão. Mas como o confessor queria que eu fizesse isso, absolutamente não poderia fazer o contrário. Então eu lembro que, no entanto, eu não fiz isso várias vezes. Também me lembro que às vezes, enquanto eu orava à noite, os demônios umedeceram as lâmpadas e às vezes eles rugiram para me fazer medo, outras vezes rumores como se estivesse morrendo. Mas quem pode dizer o que eles fizeram? É impossível. Portanto, esse trabalho duro, embora não me lembre tão bem, durou 3 anos, mas eu tive os dias, as semanas de intervalo. Não que eles parassem completamente, mais tarde eles começaram a mitigar. Então, Luísa teve um momento muito doloroso, né? Até o ponto de ter que os inimigos colocaram uma chama, né, debaixo dos pés dela e ela achar que ela ia morrer, né? E ela tomou um susto tão grande que ela, como se tivesse morrido, né? Ela ficou meia morta, né? Então, mas para poder ela se levantar desse estado, Jesus veio, né? Que veio levantar Luísa, ele veio fazer ela entender, se apresentar para ela, fazer ela entender que todo aquilo que ela tinha feito, ela não tinha ofendido Jesus porque ela queria ofender, mas por causa da tentação que foi grande, fez ela achar que ela estava realmente já até condenada, né? Até Luísa chegar ao ponto de né, desconfiar da própria próprio sim que ela tinha falado, até do próprio segmento que ela estava fazendo a Jesus, que ela começou a achar que ela já era indigna, né, de estar com Jesus. Então, mas aí ela começou a descobrir, quando Jesus abriu, né, a mente dela para ela entender, ela começou a descobrir, aí ela veio entender o quanto o diabo é mentiroso, né? Quanto ele coloca ilusões na nossa mente, não só na mente da Luísa, mas nas nossas mentes também. Né? Ele vem fazer nós conspirar contra nós mesmos. Ele faz nos pensar, né, que nós não somos capazes, até nossas próprias lutas, nós não vamos. Muitas vezes eu mesmo senti, né, com essa leitura eu refleti a minha vida e ver quantas vezes eu tenho olhado somente para o meu passado, ver somente os meus erros e estava esquecendo de olhar para a misericórdia de Deus, o quanto Jesus fez e Ele está comigo para fazer. Então essa leitura ela me fez eu voltar, né? Jesus abriu a minha mente para me ver que aqui tudo era mentira do inimigo, que eu tenho que olhar para a misericórdia do Senhor e não ficar olhando para os meus erros, mas porque já fui lavada, mas olhar que a misericórdia do Senhor, o quanto Ele tem agido na minha vida, o quanto Ele ainda tem para agir, o quanto eu preciso confiar nele, e que é pura mentira do demônio quando eu venho ficar duvidando, né, do que tem ainda para Deus realizar na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, nos meus ministérios, né. Então essa leitura vem muito a calhar com as nossas vidas nós que queremos ver a dom da divina vontade, né? Para não deixar sucumbir pelas inspirações que vêm nos nossos ouvidos, sempre dizendo palavras negativas, sempre nos deixando pensando que nós não vamos ser capazes, né? E Jesus está aqui para dizer que não, né? Que Ele vem, que Ele nos socorre, que nós temos que estar de pé, ser obediente a Ele, ser obediente ao nosso confessor, ser humilde, né? Obedecer e parar de ouvir as vozes, né? E o Senhor sempre Ele vem para poder nos dar a paz, como Ele deu a paz para Luísa, né? Jesus Ele vem para poder nos orientar e devolver a paz no nosso coração, para poder nos fortalecer, para lutar contra qualquer
qualquer tentação, tribulação que venha nos fazer tentar para desistir de estar na presença do Senhor, de buscar viver o dom da divina vontade. Amém? Fiat.